reforma tributária é essencial para o crescimento do Brasil. Já falei isso de monte, né? Eu sou Fátima Tussa e quero continuar discutindo esse assunto com você. Todos nós sabemos que o Brasil precisa de uma política tributária mais justa. Só assim será possível desonerar a produção nacional, tornando-a mais competitiva. E assim nós vamos criar mais empregos e, consequentemente, gerar renda. Por isso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva já pediu o apoio dos governadores, empresários, sindicalistas e parlamentares para que cada um faça a sua parte na promoção da reforma tributária. Mas, por mais desejável que seja, uma redução da carga tributária global não está totalmente ao alcance neste momento. O que inicialmente a reforma pode e deve fazer é buscar uma redistribuição do ônus da tributação, fazendo com que a carga tributária seja menos concentrada e cumulativa do que é hoje. Mas eu não sou especialista, e a especialista vai falar do assunto. Fabiana Del Padre Tomé, advogada tributarista, obrigada por estar aqui hoje com a gente. Fabiana, eu fiz esta análise meio global e pessimista, eu acho. Quer dizer, é possível, não é? Não dá para diminuir a arrecadação ou eu fui longe demais? Não, sua análise está corretíssima, porque todos querem e pleiteiam essa reforma tributária que é realmente necessária. O país precisa de mudanças na tributação exatamente para esse crescimento, para uma melhor distribuição desse ônus. Só que nos moldes que nós estamos seguindo atualmente, né, com relação ao déficit que nós temos, a arrecadação necessária para cobri-lo, a curto prazo não será possível essa redução tão pleiteada, tão desejada. Quando você fala, o teu ponto de análise está muito próximo a uma entrevista de alguns meses com o ex-secretário da Receita, Everardo Maciel. Quer dizer, ele disse, não há milagre, como eu posso compatibilizar o que a sociedade quer, portanto, ela precisa dos recursos, com o que eu deixaria de arrecadar. Quer dizer, isso, na sua opinião, levaria quanto tempo, o que precisa e o que é possível aos poucos ir fazendo? Primeiramente, seria necessário reduzir os gastos públicos. Realmente, uma política, um orçamento fiscal equilibrado, adequado, aí já incluindo reformas não só tributárias, mas em todos os setores administrativos, serviços públicos, previdência. Para quê? Para reduzir os gastos. Porque reduzindo os gastos, será possível, dessa forma, reduzir também a arrecadação, né? Não adianta falar, vamos reduzir os tributos, mas e aí com o que nós vamos pagar nossas dívidas? Então, agora, quando você fala do reduzir o gasto, você está falando do gasto efetivamente e não do custeio no sentido, e principalmente da questão dos investimentos. Porque também é uma coisa, vamos fazer o paralelo entre iniciativa privada, que todo mundo conhece, ou a conta doméstica, aquela que eu falo assim, bom, tudo bem, preciso reduzir o gasto porque o meu salário diminuiu, ou o meu salário continua o mesmo. Então, dá para cortar a escola das crianças? Não. Dá pra... Então, como mexer? O que é esse corte? Esse corte deve ser feito, claro, o governo tem que primar pela saúde, tem que primar pela educação, pela habitação, pelos aspectos sociais que são imprescindíveis à sobrevivência da população, a uma vida digna dessa população, né? Então, nesse ponto, ele não vai poder fazer cortes, né? Por outro lado, já existe uma lei de responsabilidade fiscal que fixa limites para gastos com remuneração de funcionários públicos. Porque muitas vezes nós vemos no órgão público que há servidores excessivos, né, muitas vezes, apadrinhados, etc. Então, começar por uma reforma ali, naquele órgão público. Nós precisamos de todos esses servidores, esses comissionados que não são nem concursados, que recebem salários altíssimos e que posteriormente vão se aposentar com esses salários altíssimos, ou seja, começar ali, né? As obras que nós vamos fazer, quais são as principais? Saúde, educação, alimentação. Então, vamos selecionar exatamente quais são os primordiais para investirmos ali, utilizarmos os recursos que nós temos nesses setores, né, e diminuindo, assim, as dívidas, né, os gastos demasiados. Quer dizer, a tua premissa é de que a reforma tributária só é plausível de ser executada na medida em que eu reduzir o custo do Estado, portanto, a necessidade de arrecadação. Exatamente. É isso? Exatamente. Essa é a premissa para Essa é a premissa para se reduzir.
né? Portanto, nada este ano, na medida em que este ano já tem um orçamento totalmente comprometido. De forma alguma, inclusive já para 2004 já se está prevendo que não haverá essa redução. O ministro da Fazenda, Antônio Palocci, já se manifestou no sentido de como é que nós vamos manter essa arrecadação. Já está se preocupado com isso, como é que nós vamos manter esses recursos que nós vimos arrecadando, que há uma previsão de que em 2004 eles sejam reduzidos. Por quê? Porque alguns tributos, como a CPMF, há uma previsão legislativa de que em 2004 a alíquota vai ser reduzida. Bom, já havia antes, daí mudou-se, daí prorroga-se. Isto é uma coisa que, então, quer dizer, tudo bem, eu entendo a tua premissa, não sei se muitos vão concordar com ela, porque cada área diz que a sua também é prioritária. A hora que você fala, bom, tudo bem, educação, saúde, habitação, mas daí você fala, bom, estradas, portos que ainda não estão privatizados e como nós vamos fazer escoamento da produção do Brasil, enfim. Tem milhões de aspectos que, todo momento, se acha impossível cortar custos. Por outro lado, da reforma tributária possível, por onde podíamos começar? Qual seria, vamos dizer, o remendo tributário possível? Um remendo para equalizar, vamos dizer. Isso talvez não reduza a totalidade da carga tributária, mas para torná-la equilibrada, a questão da não cumulatividade de tributos. Porque nós temos hoje alguns tributos que um determinado comerciante ou produtor paga, posteriormente o próximo na cadeia produtiva paga novamente sobre o valor total daquela produção que vai circulando. A nossa tal cascata. A nossa tributação em cascata. Então vamos pegar que vai desde, pegando um exemplo claro, de uma bauxita e até acabar no automóvel, no alumínio, e vai indo acabar no automóvel. Podemos ver o exemplo do PIS, que esse é um que já houve uma modificação muito benéfica. Aí esse sim, um ponto que foi muito positivo, começou com a medida provisória 66 e foi convertido em lei. Ainda no governo Fernando Henrique. Ainda no governo Fernando Henrique. Esse foi um ponto muito positivo, porque o PIS é uma contribuição que incide sobre o faturamento. Ou seja, a empresa vai ter um determinado faturamento e sobre ele vai incidir essa alíquota, que era de 0,65. Então, a questão da bauxita, né? A produção aqui paga 0,65 sobre o faturamento. O próximo que adquire aquele produto e o aperfeiçoa, paga 0,65 sobre todo o faturamento, ou seja, sobre todos os recursos que ingressam. Com esse ponto da mini-reforma, que assim se chamou, os valores já pagos por ocasião anterior são deduzidos, ou seja, eu vou pagar só sobre o valor que eu agreguei. Elevou-se a alíquota de 0,65 para 1,65, ou seja, o governo não perdeu a arrecadação, porém equalizou-se, porque se dividiu. Né? Então, isso seria um ponto a se utilizar em outros tributos. Então, vamos ver quais outros poderiam ser plausíveis destas outras mini-reformas e se essa política de mini-reforma também é uma política válida ou ela lá no fim acaba gerando o que alguns falam, um samba do criador. Fazer um pequeno intervalo, você me responde logo, logo, e você fica ligado que a resposta virá já já. Enquanto isso, dá uma olhada nos indicadores econômicos da Reuters. Olá, nós estamos de volta. Você está sintonizado na Rede Mulher de Televisão, a sua nova imagem. A imagem que a gente gostaria de ver também no Brasil. Um Brasil crescendo, produzindo cada vez mais. Porém, a gente esbarra sempre numa questão. Brasil, com este custo, fica muito difícil a gente conseguir. Precisamos da reforma previdenciária para reduzir um tipo de custo, agregar mais gente. E precisamos da reforma tributária, que onera e muito a produção. Hoje nós estamos com a especialista, a advogada Fabiana Del Padre Tomé, falando sobre essa questão, é possível ou não. Por você, precisamos começar com um corte de
gastos grandes do governo que ainda incide para diminuir a necessidade de arrecadação. Por outro lado, você citou que as mini-reforma, como foi a do PIS, foi extremamente positiva para o Brasil na medida em que não deixou o imposto em cascata onerar tanto. Que outros impostos poderiam ser de imediato, a gente poderia aplicar em outras mini-reformas para implantar o mesmo sistema? Sempre que o tributo incida sobre o resultado da produção ou o resultado da comercialização, é possível aplicar-se a não cumulatividade. Outra contribuição que existe, da mesma forma que o PIS, se chama COFINS, é uma contribuição que também incide sobre o faturamento, destinada ao financiamento da Seguridade Social. Ou seja, ela também deve ser, para uma equalização da distribuição do ônus, ser tornada não cumulativa. Também vai trazer esse benefício. Outras contribuições são chamadas de intervenção no domínio econômico, as CIDs do petróleo, dos combustíveis, estão comentadas, também incidem sobre importação e comercialização de combustíveis. A implementação da não cumulatividade também seria interessante. Então, sempre que nós tivermos como base da tributação o valor da comercialização, o faturamento, que é o ingresso das receitas, vai ser interessante nós termos não cumulatividade para distribuir o ônus. Assim, o governo não tem uma arrecadação demasiadamente reduzida e o produtor, o comerciante, tem um ônus menor. É muito ilusório a gente pensar em alguma coisa como a proposta do imposto único ou como acontece na economia americana. Não sei se é a ilusão da gente imaginar que ela é tão simples, mas parece ser tão simples, onde se cobra o imposto direto no produto final. Quer dizer, por que complicou-se tanto? E, por exemplo, até deu margem, elogiosamente falando a você, do surgimento de uma categoria especializada, e hoje tem dezenas de advogados, tributaristas, enfim, criou-se um emaranhado de impostos que parece que a gente não consegue nunca se desvencilhar. É muito ilusório pensar nesse Para fazer isso, Fátima, teríamos que mudar a nossa Constituição. Nem por reforma, por emenda constitucional não seria possível. Teríamos que fazer uma nova Constituição. Por quê? Porque o nosso Estado, nosso país, ele tem um regime diferenciado. É o único país que tem estados e tem municípios. Todos eles independentes, econômica, politicamente. Ou seja, cada um, segundo que rege a Constituição, tem que ter sua própria receita, tem que gerir seus próprios recursos. Então, eu não posso, com a Constituição que nós temos hoje, atribuir todos os tributos à União e ela fazer a repartição das receitas. Não, eu tenho que ter tributos da União, tributos dos estados, tributos dos municípios. E aí não há como diminuir esse montante, né? Ou seja, para manter essa autonomia, essa independência desses entes federativos, eu preciso ter essa variedade de tributos, sim. Apenas fazer uma nova Constituição que isso poderia ser modificado. Mas fazendo a nossa reforma dos sonhos aqui, eu não poderia ter um imposto ou um ou dois onde seriam diretamente da federação, como também acontece em outros países, tipo os impostos maiores, imposto sobre herança, imposto de renda, etc. E os outros serem... Aí eu não precisaria mudar a Constituição por isso, quer dizer, os outros... Continuaria havendo essa independência, porém com uma divisão, pelo menos de nomenclatura, porque o que os empresários reclamam muito, aí na sua cadeira e provavelmente para você também, é o fato de você ter que acabar tendo um outro custo, que é o custo da administração desse imposto, não é só o pagamento. Sim. Isso já seria possível, também mudando a Constituição, mas aí já por emenda constitucional. Emenda constitucional nós vimos que nosso país tem facilidade em fazer. Então, por emenda constitucional já seria possível se isso não retirar a independência dos entes, né? Porque na Constituição nós temos que a União compete instituir imposto sobre a renda, operações financeiras, terras rurais. Então, isso tudo já está na Constituição. Por emenda, você poderia suprimir algumas dessas competências, mantendo ali um índice de independência para cada um desses entes. Né? Então, isso seria possível. Mas aí nós teríamos que tributar o quê? Bom, então vamos tributar a renda de todo mundo. Tem que ser alguma coisa que seja universal, né? Para não falar
Vamos tributar apenas a comercialização? Vamos tributar apenas a industrialização? Então, a renda, por exemplo, é algo ideal de se tributar, que todos oferem renda, pessoas físicas, pessoas jurídicas. Nos estados, o que nós vamos escolher? Aí já não pode ser a renda, porque a União já vai tributar. Então, nós vamos ter que dar outra tributação para os estados, ou seja, vai manter uma certa complexidade, né? Para os estados, o que eles vão tributar? Vão tributar a circulação de mercadorias. E os municípios vão tributar